Fala malta, mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre as melhores fusões de contato do Yu-Gi-Oh! Esse vídeo foi um pedido de um inscrito, o Somewhere No Locate, então se vocês quiserem que eu faça algum tipo de vídeo aqui no canal, deixem aí nos comentários. Inclusive, esse vídeo tá bem atrasado, eu já tenho esse roteiro pronto há mais de 2 meses, mas felizmente agora ele vai sair do papel. E antes da gente ir para as fusões, se inscrevam no canal e deixem um like aqui nesse vídeo. Bom, primeiramente eu vou explicar o que é uma fusão de contato. Uma fusão de contato é um tipo de invocação de fusão que não necessita de uma carta de polimerização. Os materiais são embaralhados no deck, enviados para o cemitério ou banidos, depende do que a carta pede ali no seu texto. Ou seja, a gente consegue invocar um monstro de fusão desde que a gente tenha os requisitos que a carta pede. E a primeira fusão é o Elemental Hero Aquanews. Eu não podia começar essa lista de uma forma diferente, sem ser um herói elementar, porque o GX foi o responsável por popularizar essa forma de fazer fusão no jogo. Aquos e News fundam-se para poder formar o herói elementar Aquanews! Esse monstro chegou na coleção Power of the Duelist, lançada no TCG em agosto de 2006. É um monstro guerreiro água de nível 7. Seus materiais são o News Herói do Elemento, mais o golfinho Aquanel Espacial. E tem o seguinte efeito. Primeiro, deve ser invocado por invocação especial do seu deck adicional, ao embaralhar os cards acima que você controla no deck. Uma vez por turno, você pode descartar um card. Destrua um card aleatório na mão do seu oponente. Durante a fase final, embaralhe este card no deck adicional. Apesar do custo de descarte, fazer com que o nosso oponente descarte uma carta aleatória da mão dele é sim um efeito muito forte. Fazer com que o nosso oponente comece com uma carta a menos pode mudar completamente o jogo, porque a gente pode tirar uma staple que interage ali com o nosso campo, ou então sua única linha de jogada. O próximo é o Snake Eyes Doomed Dragon, carta que o inscrito deixou aqui no comentário pedindo essa lista, e é o card mais recente. Ele foi lançado em janeiro de 2025 na coleção de Supreme Darkness, e como o nome já diz, é uma carta do arquétipo de Snake Eyes. É um monstro dragão do atributo fogo de nível 8, seus materiais são um monstro Snake Eyes mais um monstro Illusion, e tem o seguinte efeito. Deve ser invocado por invocação fusão ou por invocação especial ao enviar 2 cards de monstro com face para cima da sua zona de magias e armadilhas para o cemitério. Se este card for invocado por invocação especial, você pode escolher um monstro com face para cima no campo. Coloque-o com face para cima na zona de magias e armadilhas do seu dono como uma magia contínua. Você só pode usar o efeito de Snake Eyes Doomed Dragon uma vez por turno. É um monstro que consegue lidar com monstros problemáticos do oponente, mas que também pode tirar proveito das cartas do Snake Eyes, já que uma das mecânicas do deck é ter monstros virados para cima na zona de magias e armadilhas. E a próxima fusão é o Gladiator Beast Gyzarus. É uma carta antiga do deck de Ritual Beast, ela foi lançada na coleção Light of Destruction em maio de 2008. Com os novos suportes do deck que chegaram aí no ano passado, é uma carta que está sempre presente na decklist. É um monstro bestalada Dark de nível 6, seus materiais são o Gladiator Beast Bestiary mais o monstro Gladiator Beast, e tem o seguinte efeito. Primeiro deve ser invocado por invocação especial do seu deck adicional ao embaralhar os cards acima que você controla no deck. Quando este card for invocado por invocação especial, você pode escolher até 2 cards no campo, destrua os alvos. No final da fase de batalha, se este card batalhou, você pode devolvê-lo para o deck adicional. Invoque por invocação especial 2 monstros Besta Gladiadora do seu deck, exceto Besta Gladiadora Bestiary. Essa carta é muito fácil de se invocar no deck de Gladiator Beast, e esse efeito de destruir até 2 cartas no campo é muito forte. Eu não tô muito por dentro ali da estratégia do deck, mas eu acho que dá pra fazer esse efeito de destruição pelo menos 2 vezes por turno. Agora a gente vai falar sobre fusões que já aparecem mais no metagame. Então a quarta fusão é o Dragão Mega Frota Chimera Tech. Bom, esse monstro eu conheci ele há pouco tempo, apesar de ser uma carta de 2017, ela foi lançada nos decks de dragões lendários como um suporte para o deck de Cyber Dragon. É um monstro máquina trevas de nível 10, seus materiais são um monstro dragão cibernético mais um ou mais monstros na zona de monstros adicional. E tem o seguinte efeito. Não pode ser usado como matéria de fusão. Primeiro deve ser invocado por invocação especial ao enviar os cards acima de qualquer campo para o cemitério. O ataque original deste card se torna 1200 vezes no número de matérias usadas para sua invocação especial. Ele tem uma condição de invocação simples, mas muito eficaz. Como a gente pode usar monstros de ambos os campos, quase sempre dá para usar um monstro do oponente que esteja ali na Extra Monster Zone. E numa Mirror Match deve ser muito interessante ver como acontece essa interação.
E a próxima fusão é o Alba Lenatus, o Dragão do Abismo. É uma fusão relativamente nova, ela foi lançada em maio de 2022 na coleção de Dimensional Force como um suporte do deck de Branded. É um monstro dragão trevas de nível 8, seus materiais são um Caído de Albaz, mais um ou mais monstros do tipo dragão. E tem o seguinte efeito: não pode ser usado como matéria de fusão, deve ser invocado por invocação fusão ou por invocação especial ao enviar os cards acima de quaisquer zonas de monstro para o cemitério. Pode atacar monstros um número de vezes a cada fase de batalha até o número de matérias usadas para ele, uma vez por turno, durante a fase final. Se este card estiver no seu cemitério porque foi enviado para lá neste turno, você pode adicionar uma magia normal polimerização ou uma magia normal fusão do seu deck à sua mão. O Alba Lenatus não é a fusão mais forte do deck de Branded, mas como o dragão Mega Frota, ele também consegue usar monstros do oponente como material de fusão. E esse efeito de atacar várias vezes na mesma fase de batalha também é um bom efeito e, dependendo da situação, pode ajudar ali no OTK do Branded. E tem o padrão Branded de adicionar sempre no fim do turno uma carta do deck para a mão. E a próxima fusão é a Phantom of Yubel, carta que foi lançada em junho de 2024 e ajudou o deck de Yubel a entrar pro meta naquele ano. Ela foi uma carta tão forte que logo no ano seguinte ela foi limitada aqui no TCG e continua assim até hoje. Ela estava presente em vários decks que utilizavam a engine de Yubel, como o deck de Unchained. É um monstro demônio trevas de nível 9, seus materiais são um monstro Yubel, mais um monstro demônio com 0 de ataque e defesa, e tem o seguinte efeito: deve ser invocado por invocação especial ao embaralhar no deck adicional, os cards acima da sua mão, do campo e ou do cemitério. Não pode ser usado como matéria de fusão, não pode ser destruído por batalha e, além disso, você não sofre dano das batalhas envolvendo este card. Quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode oferecer este card como tributo. O efeito ativado se torna: seu oponente destrói um monstro Yubel na mão, no deck ou no campo dele. Você só pode usar o efeito de Phantom of Yubel uma vez por turno. Como a gente pode usar as matérias de 3 lugares diferentes, essa é uma fusão muito fácil de ser invocada no deck de Yubel. E o Negate de monstro também é muito bom, porque tira vantagem do efeito de destruição das cartas de Yubel, que por esse efeito podem ser destruídas de lugares diferentes. E a última fusão é uma que quase sempre aparece no metagame, a entidade anciã Entities. Seu efeito é tão eficiente que a carta ficou um bom período na lista de cartas banidas, lá por 2014-2015, e qualquer deck que tenha o efeito de enviar cartas do extra deck para o cemitério vai usar essa carta. É um monstro fada luz de nível 4, seus materiais são um monstro Synchro, mais um monstro Exceed, e tem o seguinte efeito: deve ser invocado por invocação especial ao enviar as cartas acima que você controla para o cemitério. Uma vez por turno, você pode invocar por invocação especial um monstro de nível 4 da sua mão. Se este card for enviado para o cemitério, você pode escolher um card no campo, destrua-o. Você só pode invocar uma ou mais entidade anciã Entities por invocação especial uma vez por turno. Bom, a Entities a gente quase nunca invoca ela por invocação fusão, apesar de ser uma carta relativamente fácil de se invocar aí com os decks que nós temos hoje em dia, mas a gente sempre usa ela como um board breaker. Geralmente a gente combina ela com estratégias que mandam cartas do extra deck para o cemitério, como as cartas de Dogmática. Aqui nesse exemplo a gente usa a Nadir enviando a Entities para o cemitério, busca uma carta do arquétipo e na resolução a gente tem uma destruição no campo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sim, esse vídeo está bastante atrasado, já tem mais de 2 meses que eu tenho esse roteiro feito, mas a vida do duelista CLT não é fácil. E se você também quiser ver algum tipo de conteúdo aqui no canal, deixe aí nos comentários. No mais, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima!